nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e filhos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a gente queria falar uma coisa que é importante, que nos meios católicos tem muita confusão ainda. Aquela expressão é falsa, mas que corre muito por aí, igreja santa e pecadora. Tem gente que fala, nossa igreja é santa e pecadora. A igreja é santa, mas também é pecadora. Isso está errado. E vamos explicar por quê. Em primeiro lugar, nós nunca existiu na história da igreja nenhuma profissão de fé, nenhum formulário do credo que incluísse igreja, que falasse de igreja santa e pecadora. Por exemplo, nós temos os mais famosos, o credo apostólico, que é aquele mais comum, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que fala, creio na Santa Igreja Católica. E eu creio que também é recitado em muitos lugares com frequência, o chamado credo niceno-constantinopolitano, que foi formulado a partir dos concílios de Nicéia, no ano 325, e no concílio de Constantinopla, no ano 381, que fala, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, né? Então, não fala de igreja pecadora. Esse aí é um mal-entendido que foi introduzido por algumas pessoas, mas que é usado para colocar a igreja católica simplesmente na sua dimensão, como a gente fala, horizontal, querer considerar a igreja nos seus membros. Bom, eu vejo como se fosse um clube, né? Eu vejo aquele clube tal, aquele partido político tal, eu vejo que lá tem pessoas boas e pessoas que não são boas. Então, aquele clube tem gente boa e tem gente que não é boa. Naquele partido político também, naquela família também. Na igreja, eu vejo lá o pessoal da paróquia, tem gente que é santa, tem gente que é pecadora. Então, a igreja é santa e pecadora. Não. É uma confusão total. Para começar, a igreja que nós vemos na Terra, a igreja visível, vamos dizer assim, governada pelo Papa, governada pelos bispos, pelos padres, e em comunhão com todos os batizados e todos que professam a fé católica, é uma dimensão apenas da igreja, não é a igreja completa. A igreja, como diz São Paulo, é o corpo de Cristo. No ensinamento do magistério da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. Quer dizer, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. A cabeça é sã, a cabeça é santa. Então, da saúde e da santidade da cabeça, vai santidade e vai saúde, vamos dizer assim, no sentido espiritual, para todo o corpo. Então, a igreja é santa porque sua cabeça divina, que é Cristo, é santa. A igreja é santa porque os seus sacramentos, os 7 sacramentos, que são sacramentos de Cristo e da igreja, de Cristo porque foi ele que instituiu, da igreja porque é a igreja que administra, a igreja que distribui esses tesouros para os seus fiéis. Os sacramentos são santos. Então, o ensinamento da doutrina da igreja, o que ela recebeu de Cristo, dos apóstolos, e transmite por todas as gerações até o fim do mundo. A doutrina da salvação que ela ensina é santa, não tem mistura de pecado ali, de erro. Toda doutrina que tem origem apostólica, está no magistério e é ensinada ao longo de séculos, e algumas dessas definições estão ensinadas de forma infalível, inclusive, de forma irreformável. Isso é santo. Então, a Eucaristia, celebrada em todos os lugares por todos os padres, é santa. O batismo é santo. Cristo é santo em todos os lugares do mundo. Então, isso é a fonte da vida da igreja aqui na Terra, né? E a igreja também é formada, como eu disse no começo, nós aqui na Terra somos uma parte, fazemos parte de uma dimensão da igreja, mas a igreja tem 3 dimensões, né, no seu corpo, que são membros do seu corpo. Aqui é a igreja militante, os que estão lutando, milites no sentido de soldados, de lutar, estamos lutando para ir para o céu. Igreja, mas tem a igreja triunfante ou gloriosa, que são os santos do céu. Todos os que estão no céu fazem parte da igreja triunfante. E, finalmente, a igreja padecente, que são os que estão no purgatório, que morreram na graça de Deus, na santidade, mas precisam se purificar
das penas devidas pelos pecados mortais que eles foram perdoados, e também se purificar das penas dos pecados veniais que eles tinham, tanto dos que foram perdoados em confissão, tanto dos que foram perdoados na hora da morte, né? Então, precisam cumprir essa purificação. Pois bem, então a igreja é santa, porque sua cabeça divina, Cristo é santa. A igreja é santa porque os seus sacramentos que ela recebeu de Cristo são santos, não tem mistura de pecado nos sacramentos e tem capacidade de santificar. Pode ser o padre mais ímpio, no sentido de mais ruim, né, mais pecador. Se ele celebra a Eucaristia com a intenção de fazer o que faz a igreja, ele celebra a missa e a Eucaristia santifica os fiéis que a recebem de bom coração e com as boas disposições. A igreja também é santa por causa da sua doutrina, porque não tem erro, não tem coisa que é incompleta. A verdade que nós precisamos conhecer para nos salvar está toda contida naquela doutrina da igreja, que é resumida no creio. Mas é bom a gente entender rapidamente esses termos, né, aplicados à nossa vida, porque é isso que se faz, esse paralelo na igreja santa e pecadora, porque as pessoas aqui na Terra, os membros da igreja, são santos e pecadores. Mas vamos entender o que quer dizer santo, o que quer dizer pecador na doutrina católica. Pois bem, santo é aquele que está na graça de Deus. É aquele que está na graça de Deus e que não cometeu nenhum pecado mortal. É a graça habitual, a santidade habitual. Quer dizer, a pessoa que está na graça de Deus. Tanto o que foi batizado, quanto aquele que se confessou com sinceridade dos pecados, está arrependido, recuperou a vida da graça. Quer dizer, ele era inimigo de Deus, mas naquele momento está com a graça de Deus e se morresse naquele momento, iria para o purgatório, pelo menos. Quer dizer, porque ele tem a santidade habitual. Tem também a santidade em grau heróico, que é os santos que são canonizados, né? Alguns deles são canonizados, que é aqueles que viveram a fé e os mandamentos de uma forma heróica, acima da média necessária, vamos dizer assim, para a salvação. Foram chamados a uma santidade maior. E nesses, o pecado mortal não existe, ao menos assim, depois do momento que se converteram para valer a Cristo e viveram na graça de Deus por anos e anos, por décadas, sem cometer pecado mortal e cometendo alguns pecados veniais, mesmo assim não é uma coisa frequente. Pois bem, então essa é a santidade. Mas então, por que são pecadores? Por que a gente fala que somos santos e pecadores? Tem que entender o sentido do pecador no sentido, primeiro, mais específico. O que é o pecador? É aquele que está em pecado mortal, que está na inimizade com Deus. Esse é o sentido mais profundo, vamos dizer assim, do pecador. É aquele que foi batizado, mas caiu em pecado mortal e está na inimizade com Deus. Ou aquele que nem ainda se converteu. Enfim. Agora, o pecador, num sentido diferente, que claro, é pecador também, mas no sentido mais específico, é aquele que, no segundo sentido, é aquele que já cometeu pecados mortais, mas se arrependeu, está confessado, está vivendo a vida da graça de Deus, tem pecados veniais, mas está lutando pela santidade, não tem pecado mortal. E o sentido também que nós temos, pecador é aquele que comete pecados veniais. Mesmo os santos, né, que estão na graça de Deus, podem, às vezes, cometer pecados veniais. Os santos que vivem a virtude da fé cristã num grau heróico. Pois bem, então, quando a gente fala que o povo, os membros da igreja são santos e pecadores, tem que entender muito bem isso, para não fazer confusão. Santos são aqueles pecadores que foram perdoados dos seus pecados e estão vivendo na graça de Deus. Seja os santos que estão na graça de Deus de uma forma, entre aspas, mais simples, né? Tiveram os pecados perdoados, seja aqueles que estão na virtude heróica, na santidade heróica. São pecadores no sentido de que podem cair, podem cometer pecados mortais, mas não estão cometendo nesse momento. E porque são pecadores, vamos dizer assim, em outras palavras, em potencial, e podem vir a cometer um pecado mortal ou
já cometeram e foi perdoado. Então, é mais ou menos isso, nesse momento, para entendermos que a igreja é santa. E mesmo os seus membros aqui na Terra podem ser santos e pecadores, mas num sentido bem específico, para a gente não fazer confusão e não cair naquele erro protestante de achar que quem é santo, quem está na graça de Deus, tem ao mesmo tempo grandes pecados. Não tem. Quem está na santidade, na graça de Deus, não tem, naquele momento, pecados mortais. Se entrou o pecado mortal, já não tem mais santidade. Uma coisa não convive com a outra. Assim, fica mais esclarecido a nossa vivência da fé e não caímos, e sabemos que podemos, pela graça de Deus, viver a santidade aqui na terra, a santidade plena, sem cometer pecado mortal e também lutando contra o pecado venial, a fim de termos um dia a convivência dos santos no céu. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti, Deus os abençoe e os guarde. Amém.